Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é Sociedade e Estrutura Colonial. Nós iremos responder de forma comentada aquelas 4 questões que havíamos deixado para vocês na aula anterior. Essas questões, elas vêm abordando algumas características da sociedade brasileira no período colonial. Então, assista esse vídeo até o final, que ele pode ser de grande importância para enriquecer o seu conhecimento sobre esse conteúdo. Esse é o nosso objetivo, trazer um reforço, de forma resumida, sobre esse conteúdo. Bem, a questão 1, essa é uma questão considerada de nível fácil, diz o seguinte: a primeira relação de trabalho entre portugueses e índios brasileiros foi... Qual foi a primeira relação de trabalho? A alternativa A diz que a primeira relação de trabalho foi o escambo. A alternativa B afirma que foi a escravidão. A alternativa C afirma que foi a servidão. A alternativa D afirma que foi o colonato e a alternativa E afirma que foi a mita. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente a essa questão de número 1, a alternativa correta a ser marcada é a alternativa A, o escambo. A primeira relação de trabalho que se estabeleceu aqui no Brasil foi o escambo e se deu durante a exploração do pau-brasil, árvore utilizada na construção de móveis e na fabricação de uma tintura utilizada no tecimento de tecidos, muito valorizado lá na Europa nesse período. Os índios extraíam a madeira da floresta e recebiam em troca objetos como machados, baús, facões, espelhos, entre outros objetos. E essa forma de trabalho recebe o nome de escambo. Dessa forma, a alternativa correta, a alternativa A. Próxima questão, questão 2, também considerada de nível fácil, diz o seguinte: durante o período colonial, os portugueses tiveram de lidar com ameaças estrangeiras ao seu território aqui na América, ou seja, as terras que hoje fazem parte do Brasil. Uma das grandes ameaças veio da França, que estabeleceu 2 tentativas de colonização no território brasileiro, mas fracassou. Qual o nome dessas colônias francesas? Alternativa A afirma que o nome dessas colônias francesas eram São Luís e Nova Orleans. A alternativa B afirma que o nome dessas colônias francesas eram França Antártica e França Equinocial. A alternativa C afirma que eram São Domingos e Nova França. A alternativa D afirma que era Louisiana e São Luís. E a alternativa E afirma que era França Equatorial e São Domingos. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Referente à questão 2, a alternativa correta a ser marcada era a alternativa B, França Antártica e França Equinocial. As 2 colônias francesas, fundadas em territórios ocupados pelos portugueses na América, foram a França Antártica, como eu já citei, e a França Equinocial. A primeira foi fundada no Rio de Janeiro, no ano de 1555, e a segunda foi fundada no Maranhão, no ano de 1594. As 2 tentativas dos franceses de colonizar esses territórios foram fracassadas e eles foram expulsos. Tá certo? Próxima questão, questão 3. Essa é uma questão considerada de nível difícil. Diz o seguinte: a dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições entre seus 2 principais segmentos, senhores e escravos, ocasionando a formação de uma variada gama de possibilidades de resistência entre aqueles que se viam cotidianamente explorados. Sobre as possibilidades de resistência às quais o texto se refere, não podemos afirmar, ou seja, aquela alternativa que é errada sobre essas formas de resistência dos escravos aqui no Brasil no período colonial. Alternativa A:
Os escravos muitas vezes resistiam à escravidão implicitamente através da manutenção de seus hábitos e costumes. A alternativa B afirma que a coortação foi um mecanismo para a aquisição da liberdade totalmente conflituosa, através da qual se aumentavam a exploração e maus tratos dos escravos e estes acabavam explodindo em sangrentas rebeliões contra os seus senhores. Alternativa C. Ela afirma que a formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio e barganha. A alternativa D afirma que os movimentos de resistência escrava nem sempre ocorriam de forma conflituosa, pois muitos escravos manipulavam seus senhores, dando-lhes bons exemplos através da obediência e principalmente muito trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista da liberdade. A alternativa E afirma que a formação dos quilombos ou mocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, representando o símbolo contra a escravidão no Brasil. E aí, qual dessas alternativas é considerada falsa em relação ao movimento de resistência à escravidão por parte dos negros aqui no Brasil? Bem, sobre essa questão 3, a alternativa a ser marcada é a alternativa B. Por quê? A coortação era um mecanismo de controle através do qual o senhor poderia impedir que seu escravo viesse a se revoltar contra o mesmo. Nessa modalidade de acordo, o senhor vendia a alforria de forma parcelada para seu escravo, que por sua vez acabava se conformando à exploração de sua força de trabalho, tendo em vista a possibilidade de conquista à sua liberdade após um determinado período. Era dessa forma que funcionava a chamada coortação. Neste sentido, só para deixar mais claro para vocês, o coortado era um escravo que se encontrava no processo de transição para a condição de liberto. O coortado tinha o direito de procurar, próximo ou distante do domínio senhorial, os meios para sanar as prestações referentes à compra de sua carta de alforria. Tá ok? Dessa forma, a alternativa falsa, errada, referente a essa questão 3, é a alternativa B. Próxima questão diz o seguinte: por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que: alternativa A, impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. C, possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. Alternativa D, foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a do Malese e a do Contestado. E a alternativa E afirma que foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. E aí, qual dessas alternativas você marcou? Em relação a essa questão, a alternativa correta é a alternativa B, favorecer ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiros. E foi justamente isso que aconteceu. Era um comércio considerado lucrativo naquele período. Muitos investiam na compra e venda de escravos para poder obter lucro. Dessa forma, a alternativa correta referente a essa questão é a alternativa B. Tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos de forma comentada a correção dessa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido.
Mas é o que eu digo sempre, não fiquem com dúvidas para vocês. Nós estamos aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Mas para que eu possa ajudá-los, vocês têm que me procurar. Então, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade sobre um determinado tema, estejam me procurando que eu estou aqui à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Combinado? Por hoje era isso.